Bom dia a todos. Voltamos então ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje, este domingo ensolarado, encerra a nossa leitura do capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Como já vimos, Allan Kardec organiza o Evangelho segundo o Espiritismo desses capítulos iniciais baseado no Sermão da Bem-aventurança de Jesus e traz muitos ensinamentos relacionados às frases das bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Nós já estudamos nos últimos domingos a respeito do Vinde a Minhas Criancinhas, a respeito da mulher adúltera, e hoje nós vamos estudar sobre o escândalo, que é um assunto essencial na vida nossa atual. Para iniciar, vamos fechar os olhos, agradecendo a Deus a bênção da manhã que inicia. Obrigada, meu Deus, obrigada, Jesus, pela bênção da nossa vida. Que possamos abrir a nossa mente, o nosso coração para Jesus e seu ensinamento. Que possamos transformar nossa vida num ato de amor para aqueles que se aproximam de nós, necessitados de apoio, necessitados de oração, necessitados de abrigo. O item de hoje é escândalo. Se a vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Baseado na seguinte passagem do Evangelho de Mateus, em que Jesus fala: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que os escândalos venham. Mas ai do homem por quem o escândalo venha. Se alguém escandalizar um desses pequenos que creem em mim, seria melhor para ele que se lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mós que um asno gira e que o lançasse no fundo do mar. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum destes pequenos. Eu vos declaro que no céu seus anjos veem sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Nessa frase, Jesus retoma o conceito de escândalo, que não é o conceito de escândalo que temos hoje na nossa vida, mas que remete a um conceito grego de armadilha. Escândalo vem de duas palavras do latim e do grego, scandalum e scandalon, que significa pedra de escândalo, pedra de obstáculo. Escândalo era uma armadilha que fazia o outro cair em erro, que fazia o outro tropeçar. Quando se diz então escândalo, Jesus se refere a este conceito de pedra para desencadear a queda do outro. E é pertinente essa colocação de Kardec dessa passagem, na sequência da passagem da mulher adúltera, em que os homens queriam apedrejar a mulher que tinha praticado o erro. Então agora nós falamos de escândalo como a pedra que desencadeia a queda do outro, a pedra que gera o tropeço do outro, a pedra que faz cair, a pedra que faz tombar. Vamos pensar na nossa vida. Será que colocamos escândalos? Será que desencadeamos a queda das pessoas que estão ao nosso lado? Será que contribuímos para a queda das pessoas que estão ao nosso lado? O escândalo, como entendido hoje em dia, seria todo ato ou toda situação ou todo acontecimento que ofende o sentimento, que ofende a crença, que ofende as convenções de hoje. Convenções morais, convenções políticas, convenções sociais, convenções religiosas. Se você digitar no Google a palavra escândalo, vai puxar uma sequência de fofocas do momento, uma sequência de acontecimentos que deixaram todos nós perplexos, uma sequência de acontecimentos que expõem a vida normalmente de outras pessoas
uma sequência de situações dolorosas para espíritos que com certeza estão envolvidos em sofrimentos grandes. Mas o escândalo depende então de convenções morais e sociais do momento que vivemos. Eu vou lembrar para vocês uma situação. Em 1955 havia nos Estados Unidos a segregação de brancos e negros. Os negros tinham menos direitos que os brancos e isso era protegido por lei. Então havia uma lei que orientava o lugar em que os brancos deveriam se sentar nos ônibus públicos e o lugar em que os negros deveriam se sentar nos ônibus públicos. Quando o ônibus enchia muito e havia brancos em pé, esses lugares dos negros eram reduzidos e tinha uma plaquinha em que marcava o banco que o negro poderia ocupar. Quando enchia de branco e o branco de pé e o negro sentado, essa plaquinha poderia ser trocada e em vez de ser um local de negro sentar, poderia se transformar num local de branco, porque a prioridade era que o branco viajasse sentado no ônibus e se sobrasse algum lugar, o negro poderia sentar, mas naquele local específico, não no local do branco. Em 1955 ocorreu um fato que chamou a atenção de muitas pessoas do mundo. Uma senhora chamada Rosa Parks, costureira, negra, entrou no ônibus no dia 1º de dezembro de 1955, no final da tarde, e o ônibus estava vazio. Então, a primeira fileira atrás do motorista, ela pagou para entrar no ônibus e se sentou na primeira fileira atrás do motorista, que estava com a placa de cor. Pessoas de cor poderiam sentar naquele local. Ela seguiu a viagem e, em dado momento, o ônibus parou na frente de um teatro e desse teatro saíram muitas pessoas e o ônibus lotou. Então, muitos brancos permaneceram de pé no ônibus e o motorista, seguindo a lei que vigia naquele estado americano, trocou a placa do banco em que Rosa Parks estava sentada, trocou a placa que estava escrito de cor para a placa branco. As pessoas que estavam naquele banco ao lado da senhora se levantaram e ela se negou a levantar, porque ela estava no local em que deveria estar já desde que entraram no ônibus. Então o motorista parou o ônibus, chamou a polícia e ela foi presa. Ela foi presa e ofendida, mas nos próximos dias ela pôde alcançar a liberdade com pagamento de fiança. Mas essa situação virou um escândalo naquela época. Hoje, o mesmo assento de ônibus é reservado para pessoas que têm mais que 60 anos, para mulheres com criança no colo, para mulheres grávidas, para pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, o mesmo banco de um ônibus hoje tem plaquinhas diferentes de 1955 e é escândalo hoje que uma pessoa, um homem forte, permaneça sentado e deixe de pé uma senhora com 2 crianças no colo. Para vocês entenderem que o que escandaliza hoje não é o motivo de escândalo há 50, 60 anos atrás, mas escândalo é sempre um fato que deixa a opinião pública boquiaberta, um fato que gera repercussão nas crenças e repercussão no decoro, nas regras de decoro que seguimos. Mas será que escândalo é só o que tem repercussão na vida moral? Será que escândalo é apenas o que as pessoas podem contar como fofoca? Se voltarmos à frase de Jesus, escândalo é toda pedra de tropeço que colocamos na nossa vida e que colocamos na vida de outra pessoa. Então, o escândalo pode não ter repercussão na vida social, pode não ter repercussão na internet, pode não ter repercussão nos jornais. E a maior parte dos escândalos acontecem na nossa vida particular, na nossa vida privada, em torno de nós, entre as pessoas que partilhamos o nosso dia. Esses escândalos permanecem distantes da opinião pública, mas nem por isso são melhores ou são menos culpáveis e temos menos responsabilidade sobre eles. Pelo contrário,
Nós, como disse Jesus, se alguém fizer alguma coisa contra os pequenos de meu Pai, qualquer coisa, com repercussão ou não, na vida social e na vida moral, na vida social, nós teremos a consequência disso. Mesmo que nós coloquemos a pedra na frente de alguém, para que alguém tropece, para que alguém erre, e isso não tenha repercussão como uma notícia do mundo, interiormente nós arcamos com a consequência do nosso ato. E aí nós estamos sendo agentes de escândalo. Ai do mundo, porque é preciso que o escândalo venha. Por que é preciso que o escândalo venha? Porque nós, na condição de espíritos ainda em evolução, com certeza vamos gerar situações de sofrimento para nós e para outros que estão ao nosso lado. Não porque Deus quer que geremos sofrimento, mas porque nossa condição imperfeita ainda favorece situações em que nós escolhemos errado. A nossa vontade, como nós dissemos na semana passada, ainda nos direcionam a escolhas que vão gerar sofrimento. Esse erro que escolhemos são escândalos. Escândalos pequenos, escândalos invisíveis aos olhos das outras pessoas, ou até mesmo escândalos grandes. Nós podemos participar na vida pública de escândalos que possam envolver nosso nome e nos expor a situações muito dolorosas. E como essa situação gera dor, seja na vida íntima, seja na vida em sociedade, nós vamos devagarzinho aprendendo pela consequência do escândalo a dominar a nossa vontade, a orientar a nossa escolha para escolhermos o bem, para escolhermos o amor ao próximo e para ascendermos na nossa marcha evolutiva. Então, ai do mundo porque precisa de escândalo, porque os homens que ainda habitam o mundo são espíritos ainda em condição de evolução e, portanto, sujeitos a escolhas infelizes que vão gerar infelicidade. Mas ai daquele por quem o escândalo venha, porque se nós formos o artífice, se nós formos o causador do erro nosso ou do causador do erro do próximo, nós vamos arcar com a consequência daquele ato que gerou o sofrimento, aquele ato que gerou o erro. Nós já vimos isso na lei de causa e efeito. Se nossa ação é boa, o efeito dela retorna como bem. Se nossa ação é ruim, o efeito dela volta como sofrimento. E o sofrimento repercutido na nossa vida em necessidade de correção ou dor faz com que o nosso espírito se eduque para a próxima escolha. E aí vai se processando a evolução do espírito. Então, ai do mundo porque é preciso que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier. E se a vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Uma figura bastante enérgica que, tomada ao pé da letra, nos levaria a pensar na mutilação do corpo como uma possibilidade de correção dos escândalos. Nem por parte de nós, nem por parte de outra pessoa, Jesus autorizaria o escândalo gerador de uma punição, como uma amputação de um membro, a amputação de um olho, a amputação de uma língua. O que será que Jesus quis dizer com isso? Se a vossa mão é causa de escândalo, cortai-a.